Será que estamos testemunhando o surgimento de uma nova ordem mundial profetizada nas Escrituras Sagradas? 10 líderes se unirão ao líder supremo e o seu destino, segundo as Escrituras, é desafiar o próprio Cristo. A Bíblia menciona uma série de profecias que falam de uma nova ordem geopolítica no Oriente Médio. E estamos hoje vivenciando momentos conflituosos neste mundo que já adianto para você, tudo está profetizado e o que nós vivenciamos hoje pode ser a grande realidade vaticinada pela profecia bíblica para os nossos dias próximos futuros. Uma nova ordem geopolítica no Oriente Médio. O que nos diz a profecia bíblica? Em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14, a profecia nos fala de 10 líderes que receberão poder para governar. Só que eles não estarão sozinhos. Junto com eles estará um líder supremo. E eles têm o mesmo intento. No momento em que receberem um poder para governar, eles já têm um propósito de 1 hora depois entregar o seu poder para um líder supremo. Assim nós veremos o ressurgimento de um novo império no Oriente Médio. E este império está destinado, segundo o texto desta profecia do Apocalipse, a liderar uma coalizão militar contra o próprio Cristo. E segundo esta profecia, Cristo vai vencer, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Uma aliança com muitos será formada, favorecendo a Israel. É o que nós vemos na profecia bíblica. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, dos versículos 26 e 27. A profecia nos fala sobre um príncipe que há de vir. E este príncipe, ele fará uma aliança com muitos por um período de 1 semana. E que nós compreendemos que seja 1 semana de anos. Mas esta aliança não perdurará até o fim deste período. Porque na metade deste período, então esse príncipe que há de vir quebrará a aliança simplesmente para trazer contra Israel a maior de todas as assolações, a desolação do país de Israel. O Senhor Jesus também avisou, e suas palavras estão registradas no Evangelho de Mateus. Jesus avisa sobre um futuro ungido que vai surgir no deserto ou no interior da casa, que não deverá ser considerado como verdadeiro, porque ele é um falso ungido. E o país de Israel, os israelenses, não deverão dar atenção a ele, porque se trata de um falso ungido. Você pode conferir em Mateus capítulo 24, do versículo 23 ao 26. Para somar com isto, o apóstolo Paulo também fala na sua epístola primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 3, que haverá uma frase dita para Israel. Esta frase será: a paz e segurança. Ou seja, um líder irá propor
paz para Israel, segurança para Israel. Mas o apóstolo Paulo, coadunando com o que diz o profeta Daniel, diz que quando lhes disserem isto, a paz e segurança, depois de um certo tempo, repentinamente virá uma grande destruição e de modo nenhum os israelenses escaparão. A questão atual de Israel. Israel hoje, podemos observar, encontra-se atacado por todos os lados e está sendo obrigado a revidar. Há quase um ano, Israel foi atacado por um grupo e depois que Israel quis fazer o seu revide, foi atacado por mais outro grupo. E depois foi revelado que existe um eixo de resistência liderado por uma nação poderosa, a nação dos persas, a nação iraniana. O Irã, em seu novo regime político, um regime totalmente radical e islâmico, jurou varrer Israel da face da terra. O Irã praticamente torce e luta para a total destruição do país de Israel. E o Irã patrocina grupos de resistência contra Israel. Nós já vimos vários deles se unirem contra Israel. E não somente isto, nações poderosas como a grande Turquia, como a Rússia e agora a Coreia do Norte estão todas se juntando em um bloco só. Países poderosos como estes poderão fazer uma frente poderosa contra Israel e subjugar Israel. Será que isso será possível de acontecer? Vejamos o que diz a profecia bíblica e vamos fazer agora um cruzamento com os fatos que estão acontecendo nos dias de hoje. Existe uma aliança prevista nas profecias contra Israel. E será que esta aliança está se formando agora? Vejamos. Esse ungido de que a profecia fala seria o líder dessa coalizão que está se formando agora contra o país de Israel? Você lembra que nós mostramos que o Apocalipse diz que líderes vão se unir e vão se render a um líder supremo. Um novo império será formado e este império ele será totalmente contra Cristo e contra Israel, porque segundo a profecia bíblica, Cristo vai ser rei de toda a terra e vai reinar a partir de Israel. Nós podemos ver isto na profecia de Isaías, no capítulo de número 2. Isso está previsto claramente. Os líderes que, segundo a profecia, se unirão e formarão um império no Oriente Médio seriam líderes dos países islâmicos, porque nós estamos vendo o Irã é um país islâmico, a Arábia Saudita é um país islâmico. Os países islâmicos estão encontrando nos conflitos de hoje uma oportunidade para se unirem em bloco contra Israel. Todos estão contra Israel. Será que essa aliança que a Bíblia fala, que a profecia fala, que vai se formar contra Israel, será uma aliança de países islâmicos? A história
vai nos mostrar se é isso que de fato vai acontecer. Pelo menos é o que está se desenhando. Os países muçulmanos escolherão um líder supremo para si? Será que todas as nações islâmicas vão eleger um líder supremo para si? Ou será que todas elas vão se abrigar debaixo da liderança da Rússia? São probabilidades que estamos vendo surgir no horizonte e que as mesmas estão se assemelhando ao cenário descritivo das profecias bíblicas. Portanto, o que nós estamos vendo hoje vai, com certeza, poder ser ligado de maneira coerente à profecia bíblica. Todos temos que nos preparar e observar o que vai acontecer no desfecho de todas essas questões que estão ali em ebulição no Oriente Médio. Nós vemos que, segundo a profecia de Daniel, o príncipe que há de vir, ele vai entrar fazendo uma aliança com muitos. Esta é uma aliança de paz. Esta aliança de paz, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, nos versos 26 e 27, vão favorecer Israel. Este líder, este príncipe que há de vir, ele se unirá a muitos e fará uma aliança. E esta aliança proporcionará a Israel momentos de paz e segurança, como também concorda o apóstolo Paulo. No período em que esta aliança for feita, esse acordo for feito, Israel vai ter o que sonha em todos os seus dias. Israel vai ter a oportunidade de reconstruir o seu templo. E Israel vai retomar o sistema sacrificial dentro deste templo. Mas, como diz Daniel, na metade do período proposto por esta aliança, esse líder supremo vai quebrar esta aliança e então vai oprimir Israel, vai trazer para Israel a maior de todas as opressões. E a profecia chama esse período de tribulação. Será um período semelhante às dores de parto de uma mulher que está prestes a ter o seu bebê. Então serão dias difíceis para Israel. Esta aliança que nós estamos vendo ser costurada entre os líderes de várias nações islâmicas e ainda com a soma da poderosa Rússia, será que isto vai redundar na aliança que vai trazer para o mundo o governo, a ordem mundial do anticristo, ou como diz o Apocalipse, a ordem mundial da besta? A história que está sendo construída hoje na geopolítica vai nos trazer essas respostas. Isto que você ouviu interessou a você? Serviu para despertar sua curiosidade para o que diz a profecia bíblica e para uma análise mais clara do que nós estamos vendo acontecendo hoje? Se isto é uma realidade para você, se isso lhe despertou, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e aguarde, porque nos próximos vídeos estaremos continuando este assunto. Deus abençoe a sua vida.